E o assunto hoje é a criançada, e são muitos os cuidados que devemos ter com a saúde desse público. Atenção, mamães, para os dentes das crianças desde os primeiros dias de vida. É preciso ficar atento, por isso que a gente recebe hoje no estúdio o cirurgião dentista Edmo Matheus. Bom dia, seja bem-vindo ao Sergipe no Ar. Tem que ter cuidado, né? Quais são os principais cuidados desde os primeiros anos de vida? Com certeza, né? Então, como o jargão já diz, a saúde realmente começa pela boca, né? E a gente precisa ter essa consciência desde os primeiros momentos de vida da criança, né? E durante toda uma infância, a gente precisa ter vigilância com relação à higienização e aos cuidados que a gente precisa com a boca. A gente sempre recomenda que as crianças vão ao primeiro encontro com o dentista logo que nasçam os primeiros dentinhos descidos, né? Os dentes de leite. Isso tem acontecido mais cedo ou está sendo comum? Uma amiga minha mesmo, 3 meses de vida já com os primeiros dentinhos. É comum, doutor? Algumas situações predispõem a isso, né? O padrão alimentar, a pessoa às vezes não consegue fazer uma alimentação, a amamentação natural, né? E acaba indo para a mamadeira. Tem alguns indícios que fazem com que esse bico de mamadeira predisponha, mas existe também algumas situações um pouco mais raras, né? Que o bebê já nasce com o dente. Mas já aí aconteceu, já é uma coisa, né? Nascer com o dente. Aí já é uma coisa um pouquinho mais raro de acontecer. Mas é preciso esse cuidado. Como é que deve fazer a limpeza, né, desses primeiros dentinhos, já nos primeiros meses de vida, doutor? Exatamente. Tentar sempre higienizar a boca, mesmo que ainda não tenha dentes, né? Pode usar uma gaze úmida, com muito cuidado, claro. E também, depois que os primeiros dentinhos nascem, pode continuar usando uma gaze ou qualquer coisa que consiga remover aquele restinho de alimento, a placa, e comece a fazer a escovação mecânica mesmo com escova, né? Para começar a induzir também o bebê a ter o costume de usar. Quando ele tiver um pouquinho maior, já larga uma escova na mão desse bebê, dessa criança, e ele já vai criando o hábito de ele mesmo higienizar. É claro que a gente precisa ser vigilante, mais ou menos até o 8º ano da criança, ele não tem condição de fazer a escovação sozinho. Precisa a presença do pai e da mãe para que a gente não tenha nenhum tipo de problema com relação ao aparecimento de cáries, etc. Até porque criança não fica quieta, né? E a gente sabe que às vezes ela morde ali aquela escova, machuca a gengiva. O que é que acontece? O que é que deve fazer, né? Fica um desespero. No começo é um pouco de adaptação mesmo, né? Ela vai brincando como tudo que a criança pega, né? E o mais importante, a gente sabe que criança gosta de ter uma dieta açucarada, né? E aí a gente precisa estar um pouquinho mais atento a isso, até para diminuir essa ingestão de açúcar, né? E começar a ter um padrão de higienização diário, para que se torne uma rotina mesmo e não se torne uma coisa cansativa. Nós adultos mesmo, a gente às vezes deixa de escovar porque não tem essa rotina, né? Uma briga constante é o uso do fio dental, por exemplo, né? É difícil a pessoa dizer, não, eu faço o uso do fio dental 3 vezes. E às vezes quando eu falo, não está falando a verdade. Mas se a gente começa nossa vida sabendo que aquilo ali é importante, então vai percorrer um caminho muito mais tranquilo com relação a idas a dentista, sem ter urgência, né? A gente precisa ter essa consciência. Às vezes os pais acham que a gengiva é mais sensível para passar o fio dental. Tem uma maneira correta para passar o fio dental nas crianças? Então, a maneira que a gente consiga limpar aquela área que está entre o dente e a gengiva, né? Parece uma coisa lógica, né? Mas vamos dizer assim, 70% da população de adolescentes, já crianças e adolescentes, eles não conseguem passar da maneira correta. Adultos também têm uma dificuldade. Então precisa entrar com o fio dental lá embaixo na gengiva mesmo e fazer uma pequena fricção para que remova a placa que está entre o dente e a gengiva. E não só aquele alimento que ficou entre um dente e outro, né? Então é preciso uma orientação mais específica, por isso que é importante os pais irem a essas visitas ao dentista, né, para ter uma orientação também. Às vezes falta, né, às vezes os pais não têm essa orientação específica de limpeza dessa região. E é tão importante ou mais do que a escova. Então, ficam aí as dicas super importantes, né? Já que a saúde começa pela boca aqui, de acordo com o dentista. E muita gente realmente fala muito obrigada, doutor Edmo. Muito obrigado. Obrigada mesmo.